Saudações, chamo-me Nelton Alberto Mutumani e na presente norma vi falar da norma 9, que fala dos inventários. E durante a minha apresentação, eu irei falar do objetivo da presente norma, fala dos inventários, irei falar de como os inventários são mensurados, irei falar também dos sistemas de inventário que as empresas utilizam, irei falar das fórmulas de custeio que as entidades utilizam e trarei algumas características do balancete de verificação, juntamente com alguns exercícios. E sem mais delongas, quanto ao objetivo, essa norma tem o objetivo de estabelecer o tratamento contabilístico, tem o objetivo de dizer quais são os tratamentos, os critérios contabilísticos que nós devemos usar no que é relativo à determinação do custo, os custos que a empresa enfrenta, na redução do valor realizável líquido e também das fórmulas de custeio que as empresas usam para registrar mercadorias. E também falando da mensuração dos inventários, os inventários devem ser mensurados pelo custo ou pelo valor realizável líquido, e dos dois ele é mensurado pelo valor mais baixo, seja pelo valor do custo ou valor realizável. Faz-se uma balança para ver qual dos dois possui o valor mais baixo e leva esse mesmo valor para poder mensurar. E definindo o custo na mensuração, falamos de estar ligado com o valor pago, que é pago para adquirir um inventário no momento da compra ou quando estivermos quando estivermos a construir o mesmo ativo. E quando falamos de valor realizável líquido, nós estamos a lidar com o preço estimado de venda de um inventário no decurso normal do negócio, e isso excetuando os custos de vender, os custos que a empresa tem para poder vender mercadorias, bens, serviços, tem todos. E falando dos sistemas de inventário, nós poderemos encontrar dois sistemas de inventário: inventário permanente ou intermitente, que é o periódico. Ou seja, o inventário permanente é aquele que permite conhecer o valor das existências a qualquer momento e também permite apurar quais são os custos dos produtos que foram consumidos ou vendidos durante o período, neste caso. E falando do sistema de inventário intermitente ou periódico, é aquele que não permite o controle a tempo inteiro. Nós não podemos controlar as mercadorias a tempo inteiro, a todo momento, pois as mercadorias são determinadas em contagens físicas no fim do período. Nós só podemos fazer a contabilização das mercadorias no fim do período no sistema intermitente e não durante, o que acontece no permanente. E falando das formas de custeio, o custo dos inventários ele deve ser determinado pelo uso da fórmula FIFO ou da fórmula custo médio ponderado. E deve-se usar a mesma fórmula de custeio para todos os inventários, como a natureza e uso semelhante numa entidade. Trarei aqui alguns exemplos de como deve ser feito o lançamento de compra nos dois sistemas de inventário. No sistema de inventário permanente, nós fazemos dois lançamentos: o primeiro lançamento de compra, no segundo para declarar a entrada de mercadoria no armazém, onde nos lançamentos de compra nós usamos a conta 2.1, na 2.1 compras, 4.4 estado, a acreditar 1.2, 1.1 ou 4.2 fornecedores. Isso pela compra. E fazemos o segundo lançamento para declarar a entrada de mercadoria no armazém, onde usamos a conta 2.2 mercadorias, aí a crédito 2.1 compras. E o oposto acontece no sistema de inventário intermitente ou periódico, onde só fazemos um único lançamento para a compra, onde usamos as contas 2.1 a débito, 4.4 estado e a crédito, conta 1.2 ou 1.1 ou 4.2 fornecedores. E quando aos lançamentos de venda, no sistema de inventário permanente fazemos dois lançamentos também para a venda, que é o primeiro lançamento para declarar a venda de mercadorias e o segundo que é para declarar a saída de mercadoria no nosso armazém, onde para a venda usamos as contas 1.2, 1.1 ou 4.1 a débito e creditamos a conta 7.1, que fala das vendas, e a conta 4.4 estado. E fazemos o segundo lançamento para declarar a saída de mercadoria no armazém, onde usamos a conta 6.1, que fala do custo dos inventários, a conta 2.2 fala das mercadorias. E no sistema de inventário intermitente, nos lançamentos de venda, fazemos um único lançamento, onde nós
usamos a conta 1, 1, 2, 1, 1, ou 4, 1 a débito e usamos a conta 71 a e 44 a crédito. E também trago aqui algumas das características do balancete de verificação nos dois sistemas de inventários. No sistema de inventário periódico, uma característica do balancete de verificação diz que o saldo do estoque do balancete ele reflete o valor de estoque do início do período. Ele não considera as movimentações de mercadorias até o ajuste final. Ou seja, as movimentações de mercadorias que foram feitas até o ajuste final das contas não são consideradas como uma das características. E outra característica diz que as contas de compras aparecem separadamente e o custo de mercadorias vendidas só será calculado no final do período. Ou seja, aqui diz que as contas de compras aparecem separadas dos custos de mercadorias vendidas, que normalmente são calculados no final do período. E quanto ao sistema de inventário permanente, uma das características é de que o saldo do estoque ele é atualizado constantemente no balancete. Ou seja, ele reflete as entradas e saídas de mercadoria. No permanente, sempre que a entrada e saída de mercadorias é atualizado constantemente no balancete. E o custo das mercadorias vendidas ele já aparece no balancete de verificação, atualizado continuamente com cada venda realizada, o que eu disse há pouco tempo, que sempre que há venda ou saída no sistema de inventário permanente de mercadorias, nós atualizamos no balancete. E também trago aqui uma dúvida frequente, que diz que algumas dúvidas frequentes que diz que pode-se valorizar os inventários a justo valor. A resposta seria: se o justo valor for maior que o custo, não se pode valorizar ao justo valor. Caso contrário, a valorização ao justo valor ela é obrigatória. E pode-se incluir nos inventários os custos dos empréstimos obtidos? Sim, se podemos incluir o custo dos inventários nos inventários, podemos incluir nos inventários os custos dos empréstimos obtidos, mas só incluímos quando se refere a ativos elegíveis, aqui que são elegíveis. Ativos que não são elegíveis não podemos colocar nos inventários, incluir nos inventários. E trago aqui um exercício que diz que foi um exercício do sistema de inventário periódico que diz o seguinte: a 31 de 12 de 2020, as contas de uma entidade que faz a venda de eletrodomésticos apresentavam que durante o ano houveram compras de mercadorias avaliadas em 15 milhões e 700 mil meticais. E no início do ano, tinha no seu inventário eletrodomésticos, que eram avaliados em 3 milhões e 550 mil meticais. E diz que da contagem física, que foi feita a 31 de dezembro de 2020, registrou-se mercadoria no armazém, que era avaliada em 7 milhões de meticais. E aqui pretende-se a contabilização, usando o sistema de inventário periódico. Quando ao exercício de aplicação, fala de inventário periódico, a resolução diz que fazemos os cálculos de lançamentos, onde fazemos o cálculo das vendas, onde as vendas são iguais às existências iniciais, mais as compras, menos as existências finais, onde de seguida substituímos pelos dados que eu mencionei acima, onde sabemos que as nossas existências iniciais eram de 3 milhões e 550 mil, as nossas compras eram de 15 milhões e 700 mil meticais e as existências finais eram de 7 milhões, onde somamos as existências iniciais e compras e subtraímos pelas existências finais, onde tivemos o valor das vendas, que foi de 12 milhões e 250 mil. E de seguida fazemos os lançamentos, onde usamos a conta, onde abrir o oração esquemática da conta 221, que fala das mercadorias de entrada, e onde coloquei o saldo inicial das mercadorias, das existências iniciais, neste caso de 3 milhões e 550 mil, e abri o T da conta 21, que fala das compras, onde usei as existências iniciais das compras, que era de 15 milhões e 700 mil, como saldo inicial é débito, e abri o T da conta C1, que fala do custo dos inventários, onde coloquei o valor das vendas, que foi de 12 milhões e 250 mil meticais a débito, como primeiro lançamento, como um custo. E voltei para o esquema da conta 22, onde coloquei o valor de 3 milhões e 550 mil meticais, o valor referente às existências iniciais, e fiz o mesmo na conta 21,
falar das compras. E como histórico tivemos que foi pelo registro do custo dos inventários vendidos durante o ano. E trago aqui um exercício de aplicação, que fala do inventário permanente, onde diz que a mesma empresa do exercício anterior, no ano corrente, ela decidiu usar o sistema de inventário permanente e efetuou as seguintes operações em abril, onde no dia 1 efetuou a compra de 10 eletrodomésticos ao preço de 17,55 cada e foi incluído. No dia 2, a compra de 10 eletrodomésticos ao preço de 22,23 e foi incluído. No dia 4, efetuou a venda de 20 eletrodomésticos a 25 meticais cada, mais IVA. E aqui pretende-se a ficha de armazém pelo critério custo médio ponderado. E na ficha de armazém pelo critério custo médio ponderado, nós temos aqui, por exemplo, a ficha de armazém, onde temos o dia, temos a descrição da atividade que foi efetuada no determinado dia, temos a coluna das entradas, a coluna das saídas e a coluna das existências. Sabemos que no dia 1 houve a compra de 10 eletrodomésticos ao preço de 15. Usando o preço de 15. O que eu fiz? Declarei a entrada. Entraram 10 eletrodomésticos. Multipliquei por 15. Deu-me um valor de 150. E como na saída não precisa só de compra, nós registramos na saída. Fui registrar as existências, os dados referentes à entrada, neste caso, onde registrei a primeira entrada da primeira existência, que fala de 10 quantidades ao preço de 15, no valor de 150. E no dia 2, efetuou a compra, houve compra de novo de 10 eletrodomésticos. E aqui o preço foi de 19. Foi de 19 e o valor foi de 190. E no custo médio ponderado, nós batemos o preço, levamos o valor das vendas, dividimos pelo valor das quantidades, que dá-nos o preço. E como não houve saída no dia 2, na saída não registramos nada e partimos para existências, onde no dia 2 as existências do armazém já eram de 20 quantidades, que é o somatório das duas quantidades, da quantidade do dia 1 e do dia 2, ao valor de 340, que é o valor do dia 1 e do dia 2, ao preço de 17, porque para poder obter o preço de 17, divide-se o valor das vendas e o valor e as quantidades, onde dividiu o valor de 340 por 20, que deu um preço de 17. Fazemos isso usando o critério custo médio ponderado, onde temos que ter o preço, dividimos o valor pelas quantidades. E no dia 4 houve a venda de 20 eletrodomésticos. E como não houve venda, nós não declaramos entrada, foi saída. Onde sabemos que eram 20 eletrodomésticos. Nós, como existência, temos 20 eletrodomésticos. Consequentemente, saiu todas as existências, que foram de 20 quantidades ao preço de 17, no valor de 340. E as existências finais ficaram de 0, porque saíram todas as existências no último dia, referente à venda. E trago aqui o exercício 2, o sistema de inventário permanente, que diz que no dia 1 houve compra de eletrodomésticos ao valor de 17, dia 2 compra de eletrodomésticos ao valor de 22,23 e dia 4 houve a venda de 20 eletrodomésticos ao preço de 25. E em todos os dias IVA incluído. E aqui pretende-se a ficha de armazém, mas aqui pretende-se pelo critério FIFO, que diz que o critério FIFO diz que a primeira mercadoria a entrar é a primeira a sair, first in, first out. E tenho aqui o esquema, ou o mapa da ficha de armazém, como expliquei anteriormente, onde temos o dia de descrição, entrada, saída, entre outros. E nota uma coisa importante: na ficha de armazém pelo critério FIFO, nós registramos as existências por lotes. Cada existência ou cada atividade nós registramos por lotes. E partindo para a prática, no dia 1 nós sabemos que houveram a compra de 10 quantidades ao preço de 15, temos o valor de 150. E como houve compra, nós só preenchemos a entrada porque entrou mercadoria no armazém, não houve saída.
e partimos para a existência. Como houve compra no dia 1, as existências são essas do dia 1. Foram de 10 quantidades ao preço de 15, no valor de 150. E como é a primeira atividade, é a primeira existência, colocamos como lote 1. E partimos para o segundo dia, ou a segunda atividade, que diz que houve compra de 10 eletrodomésticos ao preço de 19. Onde registrei o valor da entrada, porque houve compra. Como eu disse, compra é entrada de mercadorias no armazém. Houve compras na quantidade de 10 ao preço de 19, isso que deu-nos o valor de 190. E como não aceitamos, estamos nas saídas, partimos para existências. E nas existências, nós primeiro registramos a existência anterior, ou lote anterior, onde partiremos, como sabemos que o lote anterior é o lote 1, iremos registrar o lote 1, que diz que as quantidades são 10 ao preço de 15, no valor de 150, lote 1, e registramos o presente lote que está a entrar, que é o lote 2, que diz que foram 10 quantidades ao preço de 19, no valor de 190, e colocamos ali a descrição lote 2. E na quarta e última atividade, diz que houveram vendas de 20 eletrodomésticos. Como sabemos que a venda representa uma saída de mercadorias no armazém, não registramos nas entradas, apenas registramos nas saídas, onde não sabemos que, pelo critério FIFO, a primeira mercadoria a entrar é a primeira a sair. Como sabemos que a primeira mercadoria a entrar foi o lote 1, neste caso, foi o lote 1. Vamos partir para o lote 1, para poder retirar a mercadoria, para poder declarar a certa de mercadoria. Primeiro vamos retirar o lote 1, que diz que no lote 1 temos as 10 quantidades ao preço de 15, no valor de 150, que é o lote 1. E como o lote 1 não é suficiente para cobrir a venda de determinada atividade de determinado dia, que é o dia 4, vamos usar o lote a seguir, o lote que vem depois do dia 1, do lote 1, que é o lote 2. E como o lote 2 e o lote 1 são suficientes para cobrir a saída de mercadoria, nós usamos o lote 1 e o lote 2, onde sabemos que o lote 1 é isso que eu disse há pouco tempo, o lote 2 é de 10 quantidades ao preço de 19, no valor de 190. Como os dois lotes são suficientes, nós retiramos os dois lotes como saída. E na existência não ficamos sem nenhuma existência. E essa foi a minha apresentação. E obrigado.